Olá, meu nome é Maria Alice, eu sou professora de filosofia, doutora em ética e filosofia política. O vídeo de hoje eu quero falar sobre a possibilidade de fazer uma epistemologia ou uma teoria do conhecimento antiespecista. E aí, deixa eu contar para vocês, então, fazer uma introdução de como surgiu esse tema, tá? É claro que esse é um das investigações do meu livro, do meu tema de pesquisa, né? Já trabalhei e penso muito sobre isso. Mas para fazer esse vídeo de maneira específica, uma amiga me mandou uma mensagem, né? Ela pensa o direito, ela é professora de direito, mas também é jurista, né? Ela trabalha pensando o direito e transformando o direito. E numa perspectiva ecofeminista, né? Ou seja, livre de opressões, não só opressões entre, né, os sexos, os gêneros, mas também as opressões entre as espécies e também a mudar a nossa relação com a natureza, com os nossos sentimentos, enfim, né? Toda uma nova maneira de produzir conhecimento. E, e a produção desse conhecimento, né, ecofeminista, que essa minha amiga produz, é, sobretudo, uma produção de conhecimento antiespecista, porque, e aí, por isso que o título desse vídeo é Epistemologia Antiespecista e não é ecofeminista, porque eu acho que eu teria que fazer aqui outros arranjos para poder falar de uma teoria do conhecimento ecofeminista, tá? Então, esse vai ser tema de outro vídeo. Mas enfim, a minha amiga tá, né, se perguntando, tá produzindo uma dissertação de mestrado maravilhosa sobre essa perspectiva. Ela quer falar sobre a relação, né, de perceber a lógica, né, hierárquica e opressora que há entre os casos de feminicídio e também de violência com animais. E, portanto, essa lógica antiespecista é muito importante. E aí, uma das perguntas que ela me fez é: Maria, como pensar, assim, ontologicamente, a nossa concepção do que é o ser e epistemologicamente, da nossa concepção de como é o conhecimento, é, e não cair numa produção que é sempre feita por humanos, né? E, portanto, acaba sendo para humanos, né? E sobre essa limitação, porque é algo que a filosofia moderna, sobretudo, trabalhou muito, né? Essa noção da nossa formação, da nossa psique, do nosso conhecimento, do que a gente pode ver, como a gente enxerga o mundo, ele é moldado pela nossa concepção de ver o mundo, né? Então, tudo que a gente produz, né? Tudo que a gente produz a partir do que nós pensamos e vemos, tá fadado a uma maneira de ver o mundo que é humano. Ou seja, é limitado, tá? Mas porque é limitado, não significa que a gente não consegue avançar e que a gente não consegue fazer uma espécie de comunicação interespécie, né? Inclusive, eu falei pra ela, eu falei, amiga, é muito claro que a gente consegue de alguma maneira entender outros animais, por exemplo, e eles nos entender, né? Eu tenho convívio com animais maior com cachorros, por exemplo, né? E a maneira como o Scott, por exemplo, que é o cachorro que eu ajudo a tutelar, se comunica com a gente, pedindo comida, se comunicando com afetos, inclusive, é muito próprio dele e é uma comunicação que ele estabeleceu com a gente, com a nossa rotina. Ou seja, nós criamos maneiras de entender de alguma maneira o que ele tá sentindo, né? E ele também consegue, de alguma maneira, compreender o nosso cenário. Ou seja, por mais que tenha essa limitação, isso não torna inacessível ao mundo do outro que é diferente. E esse outro aqui, né, é ainda mais problemático, digamos assim, porque não é um outro humano que eu consigo, né, romper algumas barreiras e conseguir perguntar, né, e validar o outro sobre essa estranheza, mas esse outro é de uma outra espécie, ou seja, possui uma linguagem diferente, né, possui muitas diferenças, né, existe até inclusive uma maneira de viver a vida diferente da nossa. Então, para a gente fazer uma teoria do conhecimento
que seja válida, né, também para outros animais, ou seja, que pense um conhecimento que possa ser feito também para beneficiar, então, eticamente, né, juridicamente, outros animais, é importante que a gente entenda que essa limitação não é uma barreira. Então, percebendo que existe essa alimentação e não indo para o outro lado, então, de achar que existe simplesmente uma neutralidade, né, que nós humanos conseguimos compreender totalmente os outros, humanos ou não humanos, né, a gente consegue nos esforçar e justificar e argumentar e colher informações, né, interdisciplinares para conseguir aumentar o nosso poder de compreensão. Ele nunca vai ser por completo, né? Mas não é mesmo entre nós humanos. Então, acho que essa epistemologia antiespecista, ela precisa ser uma epistemologia engajada, uma epistemologia interdisciplinar e uma epistemologia que sabe dos seus limites. Ela precisa ser engajada porque ela sabe que nunca vai compreender o todo sobre o outro, né? Então, essa produção de conhecimento passa por mim, mas inclui o outro, né? Nós convivemos. Então, nós vamos fazer aqui um conhecimento, né? Um fato que vai gerar, né? Alguns deveres, né? E algumas causas e consequências para todos, afeta todos. Então, essa produção de conhecimento importa a todo mundo e por isso que eu preciso me colocar nessa perspectiva, né? Inclusiva. Então, é engajada porque ela percebe essa importância de sempre estar ativa. Ela é interdisciplinar porque os conhecimentos que nós temos não vêm só da maneira como nós experienciamos o mundo enquanto categoria de humanos, de espécie, mas também pelas vivências que nós indivíduos temos, né? Então, eu, enquanto filósofo, eu exercitei um tipo de conhecimento específico, né? Enquanto veterinário, experimentou outro, enquanto biólogo, experimentou outro, enfim, e juntos nós conseguimos então alargar a nossa capacidade de vivenciar o mundo e também de pensar sobre o mundo, né? De produzir conhecimento. E ela é também, então, limitada, e isso é importante porque não faz a gente cair num espantalho do que seria um conhecimento totalmente realista, né? E por isso, essa limitação, ela pode ser muito benéfica, porque quando a gente percebe que ela é limitada, a gente se esforça para produzir evidências, a gente se esforça para, né, mostrar justificativas, a gente se esforça muito mais para perceber e verificar se faz sentido para o coletivo, né? Não só para mim, que tô viciada nessa informação, por exemplo, se faz sentido isso para todo mundo. Então, acho que uma epistemologia antiespecista, ela é possível. Ela passa pelos mesmos problemas que uma epistemologia tradicional, digamos, passa, né? E aí eu tô falando aqui epistemologia mais no sentido ontológico também, tá? Que é de uma concepção, assim, de criação de conhecimento sobre o mundo e sobre o outro. Passa pelos mesmos problemas que as teorias modernas estavam ali se preocupando sobre quem sou eu e quem é o outro, né? É claro que entre humanos existe uma semelhança, existe algo mais próximo, mas ainda assim, eu e o outro somos diferentes e essa diferença, na verdade, ela não pode atrapalhar, né? Ela tem que nos ajudar. Acho que isso também é algo muito, muito interessante quando a gente precisa pensar uma perspectiva ou ecofeminista ou anti-especista, perceber que a diferença, ela não é um problema, né? Então é isso, não quero que o vídeo seja muito longo, é para gerar essa reflexão em vocês e eu volto em outros vídeos ainda a falar sobre isso, certo? Se você gostou, compartilha com alguém, não esquece de deixar um comentário e um like aqui nesse vídeo. Um abraço e até a próxima!